Seguimos então contando que foi uma noite importante, a noite de ontem, após a aprovação unânime da isenção do imposto de renda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que a decisão foi um golaço do Congresso e que não há uma expectativa sobre nenhuma complicação no Senado, ou seja, que vai conseguir repetir a mesma agenda vitoriosa lá no Senado Federal. Uma discussão que levou até na última hora, algumas emendas que foram acatadas, inclusive foram retiradas. Arthur Lira renovou, fez uma nova apresentação e aí foi colocado em votação tudo ali com uma negociação, com a amarração entre os aliados do governo, com a oposição, com o Centrão em jogo até na última hora. A gente vai conversar ao vivo com a Vitória Abel, que inclusive acompanhou toda essa votação na noite de ontem, as negociações e até essa reta final para conseguir uma vitória para o governo, mesmo que inicialmente contra a vontade da oposição. Vitória chega ao vivo, ótima tarde a você. O que esperar agora, Vitória, sobre essa negociação no Senado Federal? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, a Márcia e todos que nos acompanham. No Senado também a tramitação deve ser tranquila, lembrando que o governo consegue ter um diálogo mais fácil com os senadores e com o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é um aliado do presidente Lula. A gente também lembra que nesta semana Lula chamou tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Motta para almoçar, justamente para já alinhar esse apoio dos dois ao projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E como você disse, Bruno, ontem na Câmara esse projeto ele foi aprovado sem nenhum destaque, portanto, sem nenhuma emenda de última hora ali que pudesse alterar o texto, e foi aprovado por unanimidade, 497 votos a favor e nenhum contra. O que aconteceu principalmente foi que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, relator do projeto, conseguiu blindar esse projeto por meio de uma manobra, mas uma manobra que é prevista no regimento da Câmara dos Deputados. Ele considerou quase todas as emendas dos deputados inadequadas financeiramente ou constitucionalmente, e isso impede que essas emendas sejam destacadas no plenário. Ele conseguiu fazer isso, claro, depois de uma amarração com o governo e com deputados do Centrão, porque poderia acontecer de chegar no plenário e os partidos reclamarem, pedirem um recurso para que essas emendas fossem reconsideradas. E se esse recurso fosse aceito, Arthur Lira poderia ter o plano ali por água abaixo, mas como ele tinha essa amarração feita com os líderes de centro e também com o governo, e também tinha conseguido convencer parte da oposição, ele conseguiu aprovar esse projeto com o texto dele, sem nenhuma modificação de última hora. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre essa aprovação e disse que isso foi um golaço do Congresso Nacional. Vamos ouvir um trecho. Foi uma votação histórica, 493 votos, sem nenhum voto contra, né? Todo mundo que estava presente ontem, marcou presença lá votou a favor do projeto. Eu penso que foi uma construção muito importante que contou com a liderança, sem sombra de dúvida, do presidente Hugo Motta e também com a liderança do relator Arthur Lira. Muito importante a maneira como eles conduziram os trabalhos, ouviram a sociedade. Foram alguns meses de tramitação em que houve a oportunidade de todo mundo se manifestar, contra-argumentar. Eu acredito que foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou. Pois é, e a gente conversou mais cedo com exclusividade aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, com o deputado Odair Cunha, que é líder do governo na Câmara dos Deputados e participou de toda essa articulação com Arthur Lira para garantir que o texto ali oferecido pelo relator fosse aprovado sem nenhuma alteração. Ele disse justamente que as articulações com os partidos foram feitas de forma intensa e que realmente as emendas que os partidos tinham apresentado,
elas não tinham nenhuma forma de compensação. Por exemplo, as emendas que os partidos tinham apresentado para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para até R$7 mil, por exemplo, não tinha nenhuma forma possível de serem aprovadas com uma compensação financeira que pudesse ali ser saudável e sustentável fiscalmente. Por isso, Arthur Lira considerou, nas palavras de Odair Cunha, as emendas inadequadas. Vamos ouvir um trecho. Foi a partir de um processo de convencimento dos líderes da casa e de todos os parlamentares, no sentido de que, para se melhorar, por exemplo, a faixa de isenção, era necessário garantir a compensação financeira devida para isso. Alguém precisaria pagar a conta. E para garantir uma melhor situação fiscal para 16 milhões de pessoas, que é o que se estima nesse momento, ou para cerca de 10 milhões de pessoas pararem de pagar imposto de renda, ou seja, imposto zero, nós precisávamos tributar mais quem tem uma carga tributária menor, que é cerca de 144 mil pessoas. Quem apresentava outro tipo de proposta deveria dizer que programa seria cortado, que aumento de tributo seria necessário para produzir justiça social. Pois é, e ele também destacou nessa conversa que tivemos com ele que esse projeto, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, pode levar a um aumento do poder de compra dos brasileiros, já que eles terão ali mais dinheiro disponível no final do mês. Na visão dele, isso pode injetar dinheiro na economia, movimentar a economia, e isso sem causar prejuízo para os cofres do governo, na visão dele. Bruno. Vitória Abel ao vivo com as informações aqui na capital federal, repercussões ainda sobre essa importante votação da isenção do imposto de renda. Já já a gente volta a conversar com você, Vitória. Inclusive essa informação e outras também no site da Jovem Pan, na coluna da Vitória Abel. Essa informação, as conversas exclusivas, todas as negociações do Congresso Nacional, a gente segue repercutindo. Vamos, aliás, conversar com os nossos comentaristas. João Belucci, ao vivo nesta quinta-feira. João, uma expectativa gigantesca sobre a isenção do imposto de renda, era um compromisso de campanha de Lula, inclusive somente agora foi colocado em votação. Mas o resultado, oficialmente, só será sentido lá em 2027. Isso vai refletir justamente dentro de uma campanha eleitoral, considerado o momento que isso foi colocado em votação, João? Oi, boa tarde, Bruno, Márcia, toda a equipe aqui da Jovem Pan e toda a audiência. Realmente, me parece que o aspecto eleitoral ele é inegável, tanto assim é que a própria oposição, em sua totalidade, também sufragou a favor, né? Votou a favor do projeto. Me parece que o grande gol aí pro governo foi esse, juntar oposição e situação, porque o governo nesse tema conseguiu ganhar a narrativa. Falou, a gente vai isentar quem ganha até R$5 mil, né, que seriam as menores faixas de renda, diminuir a taxa, né, a alíquota para quem está entre 5 mil e perto ali de R$7.500, e aumentar para quem ganha mais de 50 mil, e ganhando na narrativa, inclusive, a questão dos chamados super ricos, porque, em teoria, R$50 mil é um excelente salário, excelente vencimento, evidentemente, mas não se tratam de pessoas super ricas, né? Se tratam de pessoas muito bem de vida, mas não necessariamente super ricos. E me parece que a oposição acabou pensando somente em termos eleitorais, porque com muita dificuldade em levar algum argumento contrário para o seu votante, o seu eleitor, no caso da oposição, não conseguiu ganhar a narrativa, aceitou passivamente e o governo acabou fazendo esse grande gol aí a seu favor, e agora fica toda essa questão, como vai ser explorado eleitoralmente, porque tem que votar agora no Senado, aprovar para que seja respeitada a chamada anterioridade, para que possa entrar em vigência no ano que vem. E como você bem colocou, Bruno, o imposto de renda, ele é retido ou pago, e depois, no ano seguinte, que a pessoa faz a declaração. Não necessariamente vai sentir no bolso ali no dia a dia, mas que isso vai ser explorado eleitoralmente, e talvez até o momento seja a maior vitória do governo Lula nesse mandato, já que a votação foi unânime e a oposição sequer fez nenhuma menção de barrar ou de tentar explicar algum argumento em sentido contrário, de que, por mais que isso seja
uma benesse para a população e foi uma promessa de campanha do Lula, é preciso ficar bem claro de onde vão ser tirados esses recursos. E o governo veio com uma segunda narrativa de que serão dos super ricos, que é quem ganha mais de 50 mil reais. Por coincidência ou não, é logo um valor acima do que ganham os deputados e senadores. Não sei se tem alguma relação com essa questão daí. Agora, João, a gente viu que o governo vem perdendo essa base ali no Congresso já há algum tempo. Mesmo assim, foi aprovado por unanimidade. Ou seja, há um interesse realmente eleitoral com essa pauta e tem também a questão da PEC da blindagem. Ter pegado muito mal, tá todo mundo com medo de se comprometer para o ano que vem. E eu já quero adiantar para você a pergunta que eu vou fazer para nossa audiência na enquete do dia. Você acredita que é a base, né, desse projeto, né, do imposto de renda, vai permitir uma popularidade maior para o governo, já dar aquela embalada para começar a campanha eleitoral no ano que vem? Sem dúvida nenhuma, Márcia. Acredito que esse vai ser um dos grandes aspectos, um dos grandes argumentos usados, que serão utilizados pelo governo Lula na próxima eleição. Vamos lembrar que o PT, estando com a máquina, sendo o mandatário, ele nunca perdeu essa eleição presidencial. E ele já larga o governo naturalmente como grande favorito, até por estar no governo, por ter ali os ministérios atuando a seu favor, por ter a caneta na mão para decidir o orçamento. Então ele já sai muito na frente de qualquer oposição que venha disputar contra ele. Vamos lembrar que o Lula enfrentou uma questão de popularidade alguns meses atrás. Teve a questão da taxação norte-americana, que o governo insistiu na questão de soberania, de defesa do Brasil, que acabou de alguma forma emplacando com alguns setores da sociedade. Agora essa do imposto de renda emplacou tanto que até a oposição votou totalmente favorável, que foi um grande espanto, porque existem argumentos contrários, especialmente a questão de onde surgirá o dinheiro. E o governo rapidamente falou, será dos super ricos, né, que é quem ganha 50 mil reais, e que, como eu coloquei, por coincidência, logo acima ali do que ganham senadores e deputados, que ganham cerca de 46, 47 mil. Então, é muito a favor para o governo. O Lula hoje, se tivesse que cravar hoje, seria o grande favorito para a reeleição, pela situação da narrativa colocada e por essa questão de a própria oposição, que perdeu a narrativa da questão da PEC da blindagem, ou PEC das prerrogativas, agora vai e apoia integralmente essa questão do imposto de renda, que era uma demanda antiga da sociedade, a atualização da tabela do imposto de renda, e que agora o governo Lula conseguiu emplacar em totalidade lá no Congresso. Vamos ver no Senado. No Senado, como foi colocado na matéria, o governo já tem mais facilidade do que tem no Congresso. Então a tendência é que se aprove rapidamente para que possa entrar em vigência no próximo ano.